Há um ano, a revista Science já alertava e chamava a atenção para o risco de genocídio das populações Yanomami no Brasil, causada pelas ações da gestão do então governo de Jair Bolsonaro. Esse genocídio, como a mídia internacional e também alguns veículos de comunicação aqui no Brasil vem tratando, poderia ter sido evitado? No Revista de hoje, a gente vai analisar essa questão e para esclarecer mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Tarso Genro, professor e que foi ministro da Justiça no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, ministro Tarso Genro, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer falar com o senhor. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade, estou à disposição de vocês. Ministro, essas imagens que a gente vem observando na terra Yanomami, imagens estarrecedoras com crianças Yanomamis desnutridas, população adulta totalmente desnutrida e mortes acima de tudo. Ministro, a minha pergunta, estas cenas, esta situação no território Yanomami poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado, pelo menos poderiam ser diminuídos os seus efeitos. Porque, de fato, o país está formado, né, estruturado, nossa nação brasileira, a partir de um processo colonial, depois colonial imperial, onde os direitos das populações originárias não foram respeitados, nunca foram respeitados em nenhum país. Nós temos um marco aqui no Brasil, que é o início, né, do reconhecimento da questão indígena como uma questão nacional, que é a posição de Marechal Rondon, né, quando ele mesmo dentro de um processo difícil e ainda de uma elaboração muito frágil, né, de uma política de identidade nacional que abrigasse os indígenas, ele disse: morrer sempre, matar nunca. Isso marcou, calejou a formação de uma identidade nacional moderna a partir dali. Depois nós tivemos sucessivas reformas constitucionais e finalmente se cristalizou na Constituição uma visão que é uma visão magnífica desta problemática, né? Desta problemática da integração dos povos originários num projeto nacional. É quando a Constituição diz que as terras, né, indígenas, os territórios indígenas são de propriedade da União e de uso de direito imemorial dos indígenas. Essa combinação magnífica, essa formulação magnífica permitiu que a questão indígena fosse evoluindo no Brasil até se ter políticas efetivas primeiro de proteção, depois de uma integração mais moderada e finalmente de reconhecimento da identidade, né? Isso sofreu um baque brutal durante o governo Bolsonaro, porque se houve descaso em outros governos, no governo Bolsonaro foi uma ação deliberada de extinção de comunidades indígenas, né? Que foi anunciada desde o começo da campanha eleitoral, inclusive aceita pela população como uma necessidade de modernização do país. Essa barbárie está passando, então essa tragédia da comunidade Yanomami, ela revela um momento de crise, mas que deve ser também um momento de superação, e de desenvolvimento, de aprofundamento dessas políticas e de respeito à identidade nacional e de, em última instância, realização de políticas que permitem esse convívio harmônico e civilizatório, que é o reconhecimento dessa identidade. Ministro, agora falando sobre a experiência do senhor na época em que o território Raposa Serra do Sol foi demarcado, né? O senhor era ministro da Justiça nessa época e houve, inclusive, neste período também, uma dificuldade ali, várias situações com garimpeiros, com plantações de arroz que existiam no território, quanto à saída dessas pessoas, que não indígenas, dessa terra indígena que foi demarcada. E a gente tem passado agora, nesse período, com a questão dos Yanomamis, algo parecido com os garimpeiros
neste momento, né? Há inclusive postos de saúde que estão sendo fechados pela insegurança no local. Dada a sua experiência com esse território Raposa Serra do Sol, que foi uma situação emblemática no nosso país, o que o senhor entende que é possível fazer com essas pessoas não indígenas para que também haja uma conformação importante para essas pessoas também, assim, para que elas também não fiquem desamparadas? Eu acho que a comparação é excelente, é extraordinariamente importante para compreender o fenômeno no seu conjunto. Na questão da Raposa Serra do Sol, nós tínhamos ali, entre aspas, pioneiros, né? Bandeirantes, ou entradas, né? De comunidades que foram em busca da sua sobrevivência e se apropriando de território nacional, que é território indígena, e de propriedade da União. Mas são pessoas que foram para lá, com toda a crueldade desse processo, foram famílias que foram para lá tentando, entre aspas, colonizar. Né? Como já acontecia no Sul, aconteceu no Paraná, em Santa Catarina, em Goiás e outras regiões. Então, são populações, entre aspas, assim, inocentes, que são levadas a ocupar determinados territórios, achando que os indígenas são a escória que deve ser afastada, né? Que a superioridade branca, né? e a busca pela vida, pela solução para a sua vida a qualquer custo, ela justifica as barbáries que se faz. E lá se configurou, então, uma base produtiva, um sistema produtivo nas lavouras de arroz, que depreciava completamente das responsabilidades legais, né, que as pessoas deveriam ter para obedecer esses critérios que estavam, em última análise, já pressupostos na demarcação, já tinha sido feito. O que ocorreu naquele lugar? Quando se começou o embate para que a demarcação fosse reconhecida como demarcação contínua, né, nós tivemos um embate de princípio sobre a questão do território. Essas pessoas que foram para lá, lideradas pelo Quartiero, depois, inclusive, foi deputado federal, abrigado, inclusive, na liderança que exerceu lá, diziam o seguinte, que a comunidade que estava lá estava produzindo e que isso justificava a ocupação daquele território, mesmo que fosse demarcado, e mesmo que fosse demarcado continuamente, não em fragmentos, não em ilhas, como pretendiam mais de 60 ações judiciais que entraram naquele momento. E ele justificava isso a partir de um velho critério colonial, que os índios atrapalham, e são uma população inferior, e que, sendo uma população inferior e minoritária, tem que obedecer à lógica da maioria. Vejam essa mentalidade que depois é expressa já no governo Bolsonaro de uma forma bem articulada. Ele diz, a minoria tem que se curvar à maioria. Mas ele não estava falando da democracia eleitoral. Ele estava falando na maioria integrada socialmente, branca, que dominava socialmente o país, que poderia submeter os negros, os índios, quem quisesse, porque eles eram majoritários. É o inverso dos direitos humanos. Né? Os direitos humanos é exatamente para proteger aqueles que são mais frágeis. E o debate que ocorreu lá foi um debate muito politizado também. O que os arrozeiros diziam? Em diversos graus de perversidade ou até de ingenuidade. Eles diziam o seguinte, olha, nós temos direito de ocupar aqui, porque nós estamos produzindo para o Brasil, e alguns até diziam, o coronel Chaves já nos mandou um recado, se nós quiséssemos, poderíamos atravessar a fronteira e ocupar todas as terras lá para produzir arroz. Eu não sei se o Chaves fez isso ou não, mas não seria estranho se fizesse. Né? E lá não tem uma política também adequada de proteção das comunidades originárias. Diziam que tinha perigo de ocorrer uma ruptura no território. Veja bem que a proposta era bem articulada, a visão era bem articulada. As comunidades indígenas estavam lá, fariam uma federação e diriam, esta terra aqui passa a ser livre. É um país independente do Brasil. Então, e que nós não teríamos proteção contra isso, porque as nações de todo mundo teriam interesse em fazer essa fragmentação do território nacional.
qual é o debate que nós sustentamos? Nós, do Ministério da Justiça, coordenados, né, pelo Márcio, que era o meu presidente da FUNAI, e por mim, politicamente, evidentemente, como ministro da Justiça. Eu disse o seguinte: isto é uma falácia, é uma fraude conceitual e é uma mentira. Porque a terra ocupada pelas comunidades indígenas tem duas características, né, previstas na Constituição. Primeiro, ela é de propriedade da União. Então, ela, além de ser território nacional, é de propriedade da União. A União diz: esta terra é de minha propriedade. É como se, né, tivesse, entre aspas, expropriado um território privado, indenizado alguém, e dissesse que aquilo pertence à União para fazer uma estrada. Então, é território e a propriedade. Então, não existe tutela mais forte sobre o território do que esta, quando a União é proprietária e quando a União reconhece aquela parte ali, que além de ser proprietária, integra funcionalmente o território nacional. Bueno, nós ganhamos esse debate. E o Supremo estava inflexionando para fazer, né, reconhecer a possibilidade de uma demarcação fragmentária, uma demarcação que colocaria ilhas, que eles diziam, de civilização, em torno das comunidades indígenas, cujas consequências nós sabemos quais são. Né? É invasão de terras, é estupro, é transmissão de doenças, é cooptação de comunidades indígenas para formar exércitos privados, dos proprietários, dos ocupantes que estão lá. Então, o Supremo Tribunal Federal teve, naquele momento, uma postura muito corajosa. O ministro Aires Brito e o ministro Gilmar, né, que ordenaram o voto majoritário, afirmando apenas com o voto contrário, que foi naquela época do ministro Marco Aurélio, que dizia que a demarcação poderia ser fragmentária. Demarcação fragmentária, demarcação, portanto, não contínua, é a mesma coisa que entregar ilhas que pertencem à comunidade indígena, que é direito memorial delas, para a ocupação que se dá através dos cercos a essas regiões. Então, foi um momento muito importante da decisão do Supremo Tribunal Federal e foi um momento muito importante em que, pela primeira vez, o governo brasileiro disputou conceitualmente também o que ocorria. Isso foi para os debates processuais. Nós dizíamos, né, da nossa parte, pela Advocacia Geral da União, nos debates que ocorriam na sociedade civil no Supremo, que aquela terra é uma terra nacional brasileira duplamente garantida, porque tinha a propriedade da União e era reconhecido como território nacional. Então, essa história de cesura, de ruptura, de formação de um outro país, é uma bobagem manipulatória, que inclusive foi acolhida por uma parte, ainda que minoritária, uma parte significativa da grande imprensa brasileira. Ministro, ainda sobre essa questão, fazendo essas comparações à época do território indígena Raposa Serra do Sol e agora para os territórios Yanomamis, agora em 2023. Ministro, assim como na terra indígena Raposa Serra do Sol, houve determinação do Supremo Tribunal Federal para que os produtores de arroz saíssem do território indígena. No território dos povos Yanomami, também determinação do Ministério da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, para que os garimpeiros saíssem das terras dos povos originários. À época, em 2007, quando o senhor foi ministro da Justiça, uma força-tarefa envolvendo o Ministério da Justiça, Defesa, FUNAI, órgãos competentes, e se resolveu a questão na época da terra indígena Raposa Serra do Sol. Por que isso não aconteceu agora no território das terras dos povos Yanomami, ministro? O que aconteceu? Por que o governo executivo federal não executou a determinação do Supremo Tribunal Federal e deixou que chegasse a esse ponto? Bem, então entramos na segunda parte que relaciona estes fatos atuais, né, com o episódio histórico da Raposa Serra do Sol. Qual é a diferença que tem daquela época para esta? Naquela época, aquilo foi, na Raposa Serra do Sol, um desdobramento de uma visão colonial, capitalista, né, sobre as terras indígenas, que funcionava de uma maneira mais ou menos naturalizada, expandindo as fronteiras agrícolas do país e fazendo essas ocupações ilegais. Então, você lidava, do outro lado,
com gente civilizada, porque essa é a nossa civilização. A nossa civilização sempre considerou os indígenas inferiores. Então, a luta política e a luta jurídica se dá num outro plano. Agora, neste acontecimento das comunidades Yanomamis, é diferente. Houve uma intenção de matar, uma deliberada intenção genocida, através da sonegação de uma série de atos administrativos que deveriam ser feitos naquele período, e através de enunciados políticos feitos pelo próprio presidente e pelas mentiras aplicadas pelos seus ministros em relação ao que estava acontecendo ali. Então, aquela comunidade foi deliberadamente, né, alienada da comunidade nacional para que morresse, para que desaparecesse. Por isso, não é nenhum exagero dizer que agora ocorre um genocídio. E na época anterior ocorreu uma ocupação violenta. É uma coisa. Genocídio é outra. Por ação ou por omissão do Estado e dos dirigentes políticos, aquela comunidade estava datada e apontada para desaparecer, para morrer, pela doença, pela falta de apoio, pela inanição, né? pela cooptação, inclusive, que fazia pela parcela da comunidade para os exércitos privados lá dentro das pessoas que estavam explorando o garimpo. E, por mais incrível que pareça, esta ocorrência agora na terra Yanomami, ela tem um polo muito complexo atrás dela, mais moderno, mais cosmopolita, entre aspas, mais desenvolvido do que aquela da represa Serra do Sol, que era uma ocupação, né, de terra para plantar arroz. Qual é essa dimensão? Provavelmente vai estar explicada nessa reserva em ouro feita pelo Banco Central. Como é que você conecta aí? Bem, você explora o ouro, né? Você trabalha esse ouro para fora, você lava esse ouro em algum paraíso fiscal, e depois ele é jogado no mercado mundial, onde as pessoas podem comprá-lo legalmente. E uma operação complexa como essa só pode ser feita por grandes empresas, criminosas ou não, para que isso seja utilizável como renda, não para os garimpeiros que estão lá, que pegam um pedaço, mas para o grande sistema de apropriação de riquezas naturais, de riquezas minerais, que tem comandos externos bem organizados, bem articulados, ilhas, assim, ilhas isoladas, né, de lavagem desses recursos que espalham no mundo e depois, casualmente, é comprado pelo nosso próprio Banco Central. Isso aí parece piada, né? Mas isso aí é comunidade criminosa organizada, interna e externamente, para obter um resultado altamente lesivo ao país, mais do que lesivo ao país, consequências genocidas com aquela população. Então, o que está acontecendo hoje é uma omissão ou ação dolosa de agentes do Estado para proveito próprio. Isso aí ainda vai ser auscultado, né? Ainda vai ser seguido esse dinheiro, esse ouro, para saber quem são os beneficiários. E na ponta, certamente, está o Banco Central fazendo reservas em ouro, que é uma coisa absolutamente inconsequente do ponto de vista econômico no momento, e financeiro no momento que o país está vivendo. Perfeito, ministro. A gente segue acompanhando o caso, segue acompanhando estes desdobramentos que o senhor colocou. Então, conversamos com o Tarso Genro, que é professor e foi ministro da Justiça no segundo mandato do governo Lula. Tarso Genro, prazer falar contigo hoje. Prazer enorme meu, muito prazer, muita alegria e um bom trabalho para você. Continuem nesse roteiro aí, que vocês estão dando uma grande colaboração ao futuro do nosso país. Muito obrigado. Abraço, ministro. Até a próxima. Abraço.